e Ninfa, e a igreja que se hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a tua palavra possa, de fato, ser instrumento no teu espírito, vivo e eficaz, penetrando em nossos corações, e o Senhor possa, dela, produzir frutos em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Primeiro que nossa série em Colossenses está acabando, né? Mas você pode depois assistir no YouTube de novo, né? Isso é bom da tecnologia de hoje, você pode revisitar. Mas eu me sinto um pouco com aquela coisa de pena que está acabando, né? Mas o Senhor tem para nós outras porções das Escrituras, nós podemos meditar. Segundo, talvez para alguns cause ainda um pouco de estranheza, mas pastor, precisa pregar ou expor a saudação da carta, a saudação final? Assim como muitas vezes para nós pode causar estranheza, pastor, a introdução da carta é só eu sou Paulo, né, escrevo a igreja tal. Essas coisas a gente precisa se preocupar. E eu me lembro que, quando eu estava estudando no seminário sobre pregação, e a disciplina se chama homilética, né, e o meu professor dizia, olha, toda parte da Bíblia pode pregar e deve pregar. E a pergunta que sempre surge na aula, né, ainda mais seminarista que é meio gaiato, né, e a genealogia? Prega a genealogia? E ele falava, sim. Eu não me lembro da explicação que ele deu na época, mas ele falava sim. Mas, sim, prega a genealogia, porque a genealogia também ensina. Uma das coisas que ela ensina, eu já mencionei isso em outra oportunidade aqui na igreja, ela ensina a continuidade da ação de Deus nas gerações, né? Que você lê uma após a outra, eles mudaram, mas Deus é o mesmo, né? Então, uma das coisas que a genealogia ensina é isso, além de algumas coisas específicas de algumas genealogias. Mas, sim, a saudação final da carta também tem lições. Elas não são exposições grandes, explicações muito complexas, não. Entre as palavras de saudação e de despedida, há lampejos, pequenas gotas de ensinamento, de instrução, que não devem ser ignoradas. Quando nós tratamos na sessão anterior, na semana passada, na carta, o que nós vimos nela foi o apóstolo estava concluindo os imperativos. Então, final do capítulo 3, início do capítulo 4, era a conclusão dos imperativos, ou seja, das ordens, aquilo que o cristão precisa ser e fazer, já que ele foi salvo pela graça de Deus. Era disso que Paulo estava falando, e ele concluiu isso no final do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4. Lá nós tratamos como ele apresenta o alvo da jornada cristã. Qual é o objetivo da jornada cristã? Ele ilustrou isso a partir de mostrar como aqueles irmãos deveriam orar pela coisa mais importante, que é o avanço do Evangelho. Estar em constante oração pelo Evangelho era a maneira de Paulo explicar que o mais importante mais importante, inclusive, do que a prisão dele, do que as coisas que estavam acontecendo com ele ou com a igreja, era o avanço do Evangelho. Então ele mostrou esse alvo da jornada cristã, chamando-os à oração pelo que é mais importante, assim como nós devemos fazer. Ele mostrou também, naquela conclusão dos imperativos, a necessidade de dependência de Deus. A oração também expressava isso. Porque o tipo de vida que o cristão precisa ter, o tipo de vida que o cristão é convocado a ter, ele não pode ter sozinho. Nós somos chamados, recebemos os imperativos, meus irmãos, que para nós são impossíveis por nós mesmos. Então eu estava dizendo para aqueles irmãos, vocês devem orar constantemente, porque se vocês não buscarem o Senhor, tudo que eu falei que vocês devem fazer, vocês não vão conseguir fazer. Nem eu farei, porque só faremos se o Senhor for gracioso, intervir e agir em nós. Então eles deveriam orar, porque o alvo principal é o avanço do Evangelho, e orar para expressar que eles dependiam de Deus, eles confiavam que só o Senhor poderia fazer e que faria se eles se sujeitassem ao Senhor, buscando em oração. E também vimos a necessidade de ser intencional no testemunho, que foi como nós terminamos na semana passada, que inclusive está na parte final que migra até o início do capítulo 4, até o versículo 1, se olhar na sua Bíblia, onde Paulo fala sobre tratar com justiça, 4:6, onde Paulo fala sobre a palavra branda, 4:1 foi 2 semanas atrás, 4:6, quando ele fala sobre a palavra branda, a palavra correta, a palavra santa, que edifica, que é temperada, como demonstração desse testemunho intencional. Nós vimos isso na semana passada. Agora, nessa última sessão, o que nós temos são recomendações finais
quanto a como a carta deve ser usada, inclusive, sobre os companheiros de ministério de Paulo, e encontramos nessas saudações, como eu disse, pequenos lampejos. Alguns teólogos vão dizer que a menção desses nomes aqui, esses teólogos, eles são da era quando eu nasci, né, quando existia fotografia impressa e carta. Eu vou explicar com a linguagem dele, depois eu tento traduzir para quem não é dessa geração. Né? Na minha geração existia um negócio chamado carta, que é impressionante, porque você não mandava no telefone de ninguém. Você tinha que escrever no papel e levar num lugar chamado correio, que ainda existe, apesar de não funcionar, mas existe. E nesse lugar chamado correio, você botava esse papel lá com o endereço da pessoa. E olha que mágica, a pessoa recebia. Ela morava a 2 quarteirões de você, mas demorava 7 dias para chegar lá. Às vezes mais, às vezes 14 dias, às vezes 20 dias. Ela recebia a carta. Imagina que Paulo está escrevendo uma carta numa época onde o correio, engraçado, era mais eficiente do que hoje, apesar de ser mais antiga. Né? Chegava mais rápido, né? Mas impressionante isso. Mas junto com a carta, imagina que ele fosse colocar fotos. Bem, no tempo de Paulo não tinha fotos, mas quando eu nasci existiam. Imagina que você vai mandar uma carta para um amigo que você não vê há muito tempo, e vocês têm amigos em comum, familiares, e junto da carta escrita, você coloca umas fotos para dizer, olha como é que fulano está. Olha, Beltrano está mandando um oi para você, olha aqui como ele está. A minha mãe, o meu irmão, você manda as fotos juntos com a carta. Paulo não tinha fotos para enviar. Então, quando ele conclui a carta, ele menciona esses nomes, porque são pessoas que aquela igreja conhece em comum, como dissesse, olha, esse irmão está saudando vocês. Esse irmão também se preocupa com vocês. São as fotos para acompanhar a carta, para mostrar quem está com ele e também está preocupado com aquela igreja, com aquelas pessoas que recebem a carta. Bem, hoje em dia não existe mais carta, e foto agora é um negócio que a gente tira e nunca mais vê depois que postou na rede social. Mas, se você fosse enviar uma mensagem para um familiar seu, um amigo, do outro lado do planeta, e você quisesse, junto com a mensagem que você mandou no seu celular, dizer, olha, vou te mostrar como é que está meu filho, como é que está minha mãe, olha aqui meu irmão, está mandando um oi para você também, e mandasse uma foto, seria mais ou menos isso. Você manda uma mensagem, e no final você manda as fotos para dizer, olha, apesar da distância, as pessoas estão pensando em você também, estão mandando um oi também, estão preocupados com você também. Seria mais ou menos isso, guardado as devidas proporções. Bem, o que nós extraímos disso, então, depois dessa introdução, para nós nos situarmos no contexto? São breves, porém importantes lições. A primeira delas, as primeiras, né, estão nos versos 7 a 9, onde nós temos recomendações e um cuidado pastoral interessante até nas saudações. Colossenses 4, 7 a 9 diz assim, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento de nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Durante a carta, era possível, né, da leitura da carta, deduzir algumas poucas informações sobre a situação de Paulo. Paulo não se deteve muito falando sobre o que estava acontecendo com ele em detalhes. Não era uma carta pessoal para dizer, olha, estou passando por isso, por aquilo. Não era essa a intenção. Então, são poucos lampejos. Mas agora, o que ele deseja é que essa igreja receba essas informações em detalhes e com um toque pessoal. Então, ele não vai simplesmente escrever uma segunda carta para dizer, ó, essa é a carta para a igreja, essa aqui são minhas informações. Não. A segunda carta, digamos assim, é a ida desse irmão Tíquico, ou talvez antigamente, quando tinha o termo, né, Tíquico, não sei, se é a pronúncia naquele momento, Tíquico tem que ir para levar a carta, e porque ele próprio é o mensageiro de informações pessoais sobre Paulo. Por isso ele vai enviar. Ele é um companheiro de ministério. Ele está presente em Atos capítulo 20. Ele aparece lá como companheiro de Paulo, que entra na terceira viagem missionária de Paulo. Então, ao longo da viagem, Tíquico é somado àquele grupo de missionários. Mas eu quero chamar a tua atenção para as qualificações que Paulo dá para esse irmão de quem pouco se sabe na Bíblia. Olha que qualificações, e delas há algumas lições nelas. Primeiro, ele diz que ele é um irmão amado. E a palavra que ele usa aqui para irmão é literalmente irmão, é a palavra usada para irmão de sangue. Mas que a igreja aplicava entre os irmãos, para dizer, nós somos irmãos de um mesmo pai, irmão amado. Ele está demonstrando uma ligação de família, de intimidade. E a palavra que ele usa para amor não é a palavra qualquer. Nós conhecemos essa palavra porque ela faz parte da linguagem evangeliquez, digamos assim, né? Que é o amor ágape, que é uma ideia de um amor profundo. Estou dizendo,
Ele é como se fosse da minha família, um irmão em Cristo, porque eu tenho amor profundo. Então ele ele qualifica esse irmão assim. Ele chama também Tíquico de fiel ministro, que dá a ideia de alguém que serve com lealdade, alguém que é digno de confiança. Quando ele dissesse, olha, eu envio para vocês alguém que não só é próximo de mim como um irmão, mas também é irmão em Cristo de vocês, ele é alguém que eu amo profundamente e que eu confio. Quando ele chama de ministro, de fiel ministro, que eu confio. A palavra ministro aqui não deveria ser entendida como um ministério pastoral, mas a ideia de que alguém que serve fielmente. E ele anexa ou desdobra essa explicação do serviço, chamando-o de conservo no Senhor. A palavra traduzida por um conservo aqui é a palavra diáconos, que é da onde vem a palavra diácono. Diácono literalmente significava servir através do pó. A ideia de um serviço dedicado, um serviço que requer esforço. Ele está dizendo, olha, ele serve, ele presta serviço de forma fiel, eu confio nele, eu o amo, ele é próximo, ele é íntimo de mim. Então essas são as recomendações que ele dá àquela igreja sobre esse irmão. Só que Tíquico não era um super crente. Ele não era um super crente de forma alguma. Pelo contrário, a descrição que Paulo faz desse irmão é a descrição que nós devemos fazer sobre todos os irmãos em Cristo. São qualificações que todos nós deveríamos ter e ser reconhecidos uns nos outros. Especialmente pelo destaque dado a servir. João Calvino diz assim, a maior honra na igreja não é governar, mas servir. É por isso que ele tem tanto destaque quando Paulo recomenda. Porque Paulo, como os apóstolos, aprenderam de próprio Cristo que a maior honra é servir. E se alguém serve tão bem como ele serve, deve ser reconhecido por tal, recomendado para que outros o imitem, já que a maior honra é servir. Marcos 10, 43 a 45, Jesus havia ensinado sobre isso. Paulo não estava lá presente, mas lembre-se, Paulo é apóstolo, de mesma autoridade que Pedro, João e os outros. Então ele aprendeu essas lições de Cristo de alguma maneira, mas os apóstolos todos aprenderam essa lição. Quando Jesus estava falando sobre a relação de autoridade e serviço entre os seus discípulos, ele diz assim, entre vós não é assim, ou seja, como o mundo faz, como dominadores, como aqueles que governam. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. J.C. Riley, comentando essa passagem de Marcos, diz assim, a definição do mundo de grandeza é governar, mas a grandeza cristã consiste em servir. É por isso que Paulo faz tantos elogios a Tíquico, porque ele serve. Ele é um servo dedicado. Ele é um servo fiel. Paulo confia nele, porque ele serve a igreja, ele serve a Cristo. É por isso que ele está recomendado. Então há aqui uma importante lição, um destaque, dado a alguém que serve, não alguém que governa. Ele não é um apóstolo, ele não vai pastorear aquela igreja, ele é um servo. Mas isso é o mais importante, a ser destacado. 1 Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim, serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quer manifestar a graça de Deus entre seus irmãos? Sirva aos seus irmãos. Essa é a lição que Tíquico nos apresenta. Porque esse irmão possuía tais características. Ele foi enviado para não só dar informações, que esse é o próximo ponto que se desdobra desse. Ele não foi enviado só como um mensageiro. Ele foi enviado, segundo o versículo 8, para trazer mensagem e fazer o quê? Consolar, alentar o coração da igreja. Se fosse só para entregar a mensagem, qualquer pessoa podia ir. Né? Qualquer pessoa podia cumprir a função de um entregador de cartas. Olha, está aqui a carta. Você quer saber o que está acontecendo com Paulo? Isso, ponto final. Mas não é só isso. Não é só levar a carta e as informações, mas ao fazer isso, consolar. Então, a notícia que ele tem para dar não era boa, lembra? A notícia qual é? Paulo está preso. Essa é a notícia que ele tem para dar. Ele vai ter que consolar as pessoas, enquanto ele diz para elas, Paulo está preso. Porque consolar dizendo, Paulo está bem, Paulo está num palácio, seria fácil, né?
A dificuldade é porque ele tem que levar a notícia e dizer, olha, meus irmãos, Paulo está trazendo uma carta, trazendo aqui, está aqui. Ele escreveu essa carta aprisionado. Vocês vão ler a carta e vão ver que ele vai dizer que ele está aprisionado. Ele devia dizer isso e depois consolar. Eu creio, meus irmãos, que para fazer isso, ele não deu essas informações, elas não foram trazidas de forma fria, como um tipo de comunicado jornalístico. Não foi isso. Não foi um plantão de notícias. Não. Paulo confiava que, ao levar aqueles irmãos todas essas informações, ao levar a carta, esse servo de Deus serviria àquela igreja. Ele se empenharia para que aqueles irmãos não se abatessem com essa notícia. Pelo contrário, que eles vissem nessas informações, nessa notícia, a mão de Deus. E assim ele os consolaria. O ponto aqui, para a nossa reflexão antes de prosseguir é, se alguém escrevesse uma carta para uma igreja, será que ele poderia falar essas coisas sobre nós? Está indo aí o irmão fulano, a irmã fulana, servo fiel, ministro fiel, servo juntamente comigo, na minha confiança. Nós precisamos refletir. Se as pessoas, nossos irmãos de Cristo, poderiam nos recomendar assim a outros. E mais, se as nossas palavras são palavras que encorajam as pessoas, especialmente os irmãos. Dessa saudação nós vemos, dessa recomendação, desculpe, nós vemos essas lições. Se nós temos sido o tipo de servo que pode ser recomendado a outros, agora não mais por carta, mas pelo WhatsApp, e se as nossas palavras, elas edificam, ou se nós simplesmente trazemos as informações, ou pior, usamos as palavras para ferir, para destruir. Esse servo de Deus foi enviado com essa carta e com essas notícias, porque ele não só ia levar informações, ele ia consolar a igreja, ele ia edificar os irmãos. Quando ele falasse, Paulo confiava que ele ia falar com o desejo, com o intuito de fortalecer a fé dos seus irmãos. Por isso que ele foi enviado. Que isso também seja realidade para nós. Creio que isso deve ser a nossa busca. Paulo não só menciona Tíquico, mas ele também menciona Onésimo. Percebam que são todos nomes fáceis, né, de pronunciar e bastante comuns nos nossos dias. Inclusive, tem gente procurando um nome para filho. Onésimo é um ótimo nome. Nome forte. Né? Quem é Onésimo que Paulo menciona aqui, nessa parte da passagem? Onésimo era um escravo. Ele era um escravo que servia na casa de Filemão. Filemão é membro dessa igreja. É bem provável que a igreja se reunisse na casa de Filemão, pelo que nós lemos na carta que Paulo escreve a Filemão. Então, Filemão não é só conhecido da igreja, é bem provável que ele seja um anfitrião da igreja. E agora ele envia, junto com a carta, junto com as informações, junto com o consolo, Onésimo, que é alguém que tinha sido um escravo dessa casa, mas que fugiu. Onésimo fugiu da casa de Filemão e por vários caminhos foi parar em Roma. Paulo conheceu Onésimo como preso. Nós temos que lembrar que na visão dos romanos, o escravo ele era tido como uma ferramenta. É o cristianismo que resgata a dignidade ao anunciar que são pessoas. E aqui a escravidão, nesse momento da história, não está ligada à etnia. Pessoas de diferentes etnias eram escravizadas, por N motivos, inclusive. Muitas vezes por motivos de guerra. Mas o cristianismo aplicou aqui, começando com o apóstolo Paulo, reverberou na história, nós sabemos disso. A razão pela qual a mácula da escravatura acabou, então interrompida oficialmente, é porque cristãos mostraram para outros cristãos que estavam cegos o que Paulo está mostrando aqui em Onésimo. E se você ler a carta a Filemão, lá ele dá o golpe final nesse argumento. O que Paulo está dizendo? Paulo vai mandar esse irmão agora para mostrar que esse que fugiu um dia de Colossos e não tinha nenhuma conexão com o evangelho, agora não é mais aquele Onésimo. Ele agora é um servo, um irmão. Ele se converteu com a pregação de Paulo. E agora ele retorna para Colossos. Inclusive a carta de Filemão é enviada para falar disso. Se você ler a carta de Filemão é como se fosse o zoom nesse versículo. Quem é Onésimo? O que está acontecendo aqui? A carta de Filemão vai explicar. Ele vai retornar. E Onésimo é agora a prova viva do poder de Deus para regenerar, da graça de Deus que atua pelo Evangelho.
Aquele que deixou Colossos como um fugitivo, agora deve ser tratado como irmão em Cristo. Não só Filemon, a igreja inteira deveria recebê-lo como um irmão, como um igual. E Paulo usa a mesma palavra que ele usou para Tíquico, que era a ideia de irmão da mesma família. Está dizendo Onésimo é da nossa família. Receba-o não como alguém que fugiu, nem mesmo como servo, receba-o como irmão, como igual. É da nossa casa. Paulo tinha escrevido sobre isso na mesma carta, vai aparecer Colossenses 3, 10 e 11. Vos revestiste, está falando sobre o evangelho, do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, na qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A base teológica foi apresentada no capítulo 3, mesmo numa sessão prática da carta. E agora há uma ilustração que Paulo aplicava aquilo que pregava. Se ele prega que não pode haver escravo ou livre no evangelho, agora ele diz, meus irmãos, recebam Onésimo. Não como escravo, mas como irmão em Cristo. Apliquem aquilo que eu lhes ensinei. Porque Paulo estava aplicando, obviamente, como servo de Deus isso, e por isso Onésimo creu e foi restaurado. Paulo havia também ensinado isso, ele vai ensinar isso na igreja da Galácia, Gálatas 3, 28. Os irmãos podem ler? Dessarte. Interessante porque nas duas cartas, o argumento dele na igreja é que nós somos um em Cristo, ou Cristo é tudo em nós, que seria a mesma coisa isso de duas maneiras. O que Paulo está dizendo para aqueles irmãos nós continuamos sendo diferentes, mas nosso valor não é determinado por isso. O argumento cristão sempre foi que na criação fomos feitos iguais diante de Deus. Na queda, caímos igualmente diante de Deus. Logo, temos exatamente a mesma necessidade. E a graça do Evangelho alcança toda tribo, língua e nação. E por isso que Paulo pode dizer, recebam Onésimo. Iguais quanto a graça que nos alcança, que salva, que transporta, que transforma, não importando o estado. Antes de prosseguir, isso tem implicações para nós, meus irmãos. Meus irmãos, as pessoas devem ser vistas como tendo valor por serem a imagem de Deus. O cristão deve defender a vida e as pessoas porque elas são a imagem de Deus. De todas as cores, de todos os tipos, origens, etnias, de todos os tamanhos, de todas as idades gestacionais. Todas elas são a imagem de Deus. Alguém pode ter 100 anos ou 106 como uma Duda. Alguém pode ter um dia de vida no ventre materno. Imagem de Deus. E a imagem de Deus confere ao ser humano sacralidade e dignidade para a sua vida. Por isso, nós vamos lutar contra todas as injustiças, as que são cometidas pelos estados, cometidas pelos indivíduos, as que são cometidas contra adultos, contra idosos, contra bebês no ventre. Por quê? Porque não tem mais grego, não tem judeu, não tem livre, não tem escravo, não tem. Nós somos um em Cristo e Cristo é tudo em todos, tudo em nós. Nós somos imagem de Deus e salvos pela graça de Deus em Cristo. Agora somos um em Cristo. E a outra implicação, além de como vemos e defendemos as pessoas, é que assim não resta espaço para orgulho ou qualquer sentimento de superioridade, já que nenhum de nós tem em si algo que lhe torne superior a outro. Nós somos exatamente iguais na queda, exatamente iguais na dependência de Deus, e graças a Deus, feitos um em Cristo, somos exatamente iguais na redenção que recebemos. É isso que Paulo argumenta ao mostrar essa prática do que ele faz com Onésimo e que vai ser destrinchado, explicado melhor na carta a Filemon, mas já aparece aqui no lampejo. A partir do versículo 10, nós só temos saudações, e elas são breves, por isso elas ocupam um pouco menos de tempo na nossa exposição de hoje, mas eu vou pontuar à medida que eu for ler cada saudação, pontuar. Primeiro, nós temos nos versos 10 e 11, algumas lições práticas, né? Vou pontuar. Nós temos a saudação dos companheiros de missão e prisão.
Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Aristarco tornou-se companheiro de Paulo também na terceira viagem missionária. Ele foi, inclusive, nessa viagem, tomado pela multidão de Éfeso. Ele foi tomado, quase que aprisionado, não foi prisioneiro, porque não foi as autoridades que aprisionaram, foi a multidão. O tomou por causa da pregação do Evangelho. Isso aparece em Atos 19, 29, vai aparecer aqui. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma se arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, é esse Aristarco que lá em Éfeso passou por essas dificuldades. Eles só não foram presos porque não havia provas contra eles contundentes naquele momento, mas ele passou por essas dificuldades porque era companheiro de Paulo, pregador do Evangelho. Interessante porque, pelo que Paulo escreve aqui, parece que Aristarco não ficou satisfeito de só sofrer ameaça, ele preferiu ser preso pelo Evangelho mesmo, porque agora ele está companheiro de Paulo na prisão também. Então, para ele não bastou ser confundido com quem estava junto com Paulo para sofrer uma ameaçazinha. Ele falou, não, eu estou junto com esses irmãos na pregação do Evangelho, e agora ele está preso. Ele acompanhou até a prisão. Paulo menciona também Marcos, que é João Marcos, que foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, e ao contrário de Tíquico e Aristarco, ele por um momento não esteve disposto a servir, a sofrer pelo Evangelho. Inclusive, aqui um parêntese, se você quiser, já que eu estou só pontuando, quiser saber mais sobre João Marcos, tem uma mensagem para você ouvir. Como assim, pastor? Como é que você sabe? Está prevendo o futuro, né? Hoje, a Igreja Batista de Jardim Botânico, o pastor Diego está pregando sobre João Marcos. Colossenses 4, 10 e 11. Eu descobri isso ontem à noite, mandei essa para ele, inclusive. Já é a segunda vez esse ano. Na outra vez, ele pregou o Salmo 3 de manhã e eu preguei de noite. Alguém pode pensar, pastor Fábio está copiando, né? Mas agora eu estou pregando primeiro, porque lá o culto começa depois. E eu não estou vendo. Então, ele está me copiando, Colossenses 4, 10 e 11. Mas ele vai ter uma abordagem biográfica, onde ele vai se aprofundar em Marcos. Então, você pode ter uma riqueza de detalhes numa mensagem como essa. Mas esse Marcos, como eu disse, por um momento diferente dos outros que Paulo mencionou, ele não esteve à disposição do Evangelho. Se você ler, por exemplo, Atos 13, você vai entender, eu vou explicar. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha, João, que é o João Marcos. Porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O que Marcos, ou João Marcos, fez foi deserção. Ele estava acompanhando a primeira viagem missionária, as coisas ficaram difíceis, ou ele se viu incapaz, ou com medo, se acovardou, e de repente ele abandona a viagem. Ele vai embora da viagem missionária. E esse abandono, essa deserção, inclusive, vai ter consequências causando uma ruptura entre Paulo e Barnabé como parceiros missionários. Atos 15, 37 e 38. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Se você ler o capítulo todo, você vai perceber que a discussão entre Paulo e Barnabé foi essa. Barnabé quer levar de volta, trazer de volta o seu primo para o ministério. E Paulo diz, não. Lá atrás, quando as coisas ficaram difíceis, ele nos abandonou. Ele não é confiável. Ele não tem maturidade. Ele não deve nos acompanhar agora. E aí Barnabé decide insistir, vai com Marcos para um lado, e Paulo segue com Silas para outro campo missionário. Então, essa ruptura tem a ver com Marcos. Só que esse, que antes foi visto como alguém inconstante e que não poderia ser confiável, quando as coisas ficaram difíceis, agora ele aparece aonde? Ele está com Paulo na prisão. Olha que interessante. O problema de Marcos parece que ele se acovardou e temeu seguir na viagem. Mas agora os anos se passaram e ele é mencionado por Paulo como que está junto com Paulo no aprisionamento. Paulo também menciona Jesus, o justo. Nós não sabemos muito, né, não sabemos, na verdade, quase nada dele, a não ser uma descrição que não podia ser melhor, né? Alguém que é chamado de o justo. O nome Jesus era um nome razoavelmente comum, porque esse nome significa do Senhor é a salvação, ou a salvação é do Senhor, o Senhor me salva. Era a variação de Josué e Oséias, são mesmo radical, mesmas palavras. Então, é um nome razoavelmente comum. Então, entre os discípulos de Jesus, o Cristo, tem um Jesus que é cognominado, identificado como o justo, alguém que é companheiro de Paulo. O que nós aprendemos dessa saudação? Meus irmãos, alguém pode começar bem, como o João Marcos, e depois ir mal. Ou alguém pode chegar só no final, digamos assim, né? Aristarco chegou no final da terceira viagem missionária, nossa, no finalzinho, quando a minha viagem estava acabando.
Ou como Jesus, o justo, que quase não é mencionado. Mas isso não faz a diferença. O que importa, de fato, é como se está no final, servindo ao Senhor e servindo aos irmãos. Paulo diz que esses irmãos são o quê? Para ele, um lenitivo. Para ele diz que eles são os únicos da circuncisão, mostrando que todos eles eram judeus de nascimento. Mas ele diz, eles são para mim um lenitivo. Ou seja, eles têm sido para mim um bálsamo, um remédio, capaz de acalmar e trazer paz à minha alma. O que começou bem e estava mal, o que começou no final, o que quase ninguém conhece, todos eles, nesse momento, estavam exatamente como deveriam estar. Servindo ao Senhor, servindo aos seus irmãos, e eles eram um remédio para a alma de Paulo, trazendo paz à sua alma. A outra saudação que vai aparecer em seguida é a saudação de um pastor que ama a igreja. Versos 12 e 13. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Esses dois versículos, há 200 anos atrás, dariam umas 3 mensagens. Devido à riqueza do que Paulo menciona aqui sobre Epáfras, sobre o trabalho dele, sobre o esforço de oração. Mas nós já mencionamos Epáfras aqui, e hoje nós abordamos de forma panorâmica. Quem é Epáfras? Epáfras é parte dessa igreja. Paulo diz, é um entre vós, quando ele falou sobre Onésimo. Epáfras é entre os irmãos. Vocês conhecem Epáfras? Ele servia, na verdade, como pastor daquela igreja. Colossenses 1,17, Paulo menciona isso. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então Epáfras era o pastor daquela igreja, alguém que fez esse trabalho começar. A partir do ministério de Paulo em Éfeso, Epáfras estava lá, Colossos era próximo de Éfeso. Epáfras era conhecido porque ele era o pregador, o pastor, alguém que começou esse trabalho. E agora, Epáfras está longe da igreja. Ele está com Paulo lá no aprisionamento. Como eu disse no momento que mencionei Epáfras anteriormente, não é claro se Epáfras está preso, ou se ele está gozando de liberdade, mas ele está fazendo companhia, está próximo de Paulo, ou dando assistência a ele. Mas, de qualquer forma, ele está longe da igreja. Mas longe da igreja, Epáfras não está indiferente à igreja. O amor pela igreja, o cuidado pela igreja, fica claro numa breve saudação como essa. Porque Paulo diz que Epáfras está lutando, perseverando em oração. Literalmente, a tradução deveria ser agoniza em orações. Porque essa é a palavra que aparece no texto original. Ou seja, o que o versículo 12 está dizendo é que Epáfras está longe, o pastor de vocês está longe, por circunstâncias, mas ele ainda está lutando por vocês, mas agora em oração. Paulo tinha exatamente essa mesma palavra para falar dele, o apóstolo Paulo, em Colossenses 2:1. Naquela mensagem eu mencionei isso. Ele disse que ele lutou por essa igreja, ele luta por essa igreja em cadeias, pregando o evangelho, percebendo o evangelho. Essa é a luta dele, uma luta agonizante, ele agoniza pelo evangelho, para que a igreja, não só de Colossos, mas toda ela, conheça a verdade. Mas agora ele diz, o pastor de vocês está aqui comigo, ele manda a saudação, e eu sou testemunha de quanto ele tem orado por vocês. Quantas vezes nós consideramos que orar por alguém é algo pequeno, né? Mas não parece que essa é a convicção dos apóstolos. Paulo diz, meus irmãos, ele está lutando em oração por vocês, está agonizando, perseverando, isso mostra o amor que ele tem. O desejo de Epáfras e a sua oração é que aquela igreja esteja plenamente consciente da vontade de Deus. Ele diz que esse é o objetivo. Ele ora para que vocês estejam perfeitos, plenos, completos. Ou seja, o seu esforço foi ensinar o evangelho, quando ele estava lá, e agora ele ora pela mesma razão que ele ensinou o evangelho. Para que aqueles irmãos, ao invés de seguirem falsos mestres, que ficavam dizendo que eles tinham que buscar plenitude, conhecimentos secretos, eles antes tivessem satisfação em Cristo. Ele pregou isso e agora ele ora por isso. Para que aqueles irmãos fossem aperfeiçoados em Cristo e não fossem tentados, seduzidos para seguir aqueles enganadores que diziam que para ter plenitude, confiança de salvação, a maturidade espiritual, eles precisavam de seguir rituais místicos. Ele ora para que eles não sejam enganados por isso. O Warren Wiersbe explica essa expressão, convictos de toda a vontade de Deus, da seguinte maneira. Ele diz que essa é uma tremenda bênção. O crente não precisa ficar à deriva na vida. Ele pode conhecer a vontade de Deus e ter prazer nela. Enquanto ele aprende a vontade de Deus e vive nela, ele amadurece em fé e experimenta plenitude em Deus.
Então a vontade de Deus não é uma coisa mística, escondida. Ela está manifesta na palavra dele. E o crente tem o prazer, o privilégio de conhecer. E à medida que ele conhece, perceba, porque não é um conhecimento instantâneo. À medida que ele conhece, à medida que ele se aprofunda em conhecer o Senhor e a sua vontade, ele também cresce. Cresce em fé. Ou seja, em confiança. E cresce em plenitude. Ele está cada vez mais completo, mais pleno em Deus. A pregação do Evangelho aos Colossenses visava o amadurecimento deles. A exortação de Paulo a eles visava o amadurecimento deles. E a oração de Epáfras era pelo amadurecimento deles. Esse era o objetivo. Nós vemos isso nessa saudação, que mostra esse cuidado pastoral. A próxima saudação é muito, muito, muito mais curta. É o verso 14. Vamos poder ler? Saúda... Lucas, aqui mencionado, é o autor do Evangelho e do livro de Atos. Nós sabemos que ele foi companheiro do apóstolo Paulo muitas vezes. Alguns teólogos, estudiosos, têm convicção de dizer que Lucas era como se fosse, além de companheiro de viagem, um médico pessoal que cuidava da saúde de Paulo, seus companheiros como um todo, mas especialmente de Paulo. Paulo precisava ser cuidado com a saúde, né? Afinal, ele passava com umas dificuldades, né? Uns apedrejamentos, umas chicotadas, um navio que afundava, uma cobra que mordia. Paulo passava algumas coisas de saúde, né? Tinha uma dificuldade de saúde. E alguns estudiosos têm convicção de que Lucas era alguém que Deus colocou no caminho do apóstolo, para não só ser um companheiro de pregação, porque Lucas é um pregador, um evangelista, mas porque Lucas podia cuidar da saúde de Paulo, ser um alento, ser um amparo para Paulo também, com seu conhecimento de medicina. Mas ele não é mencionado aqui especialmente por isso. Ele só é identificado assim. Eu creio que ele é mencionado aqui porque ele, assim como os anteriores, também é um lenitivo para Paulo. A palavra lenitivo aqui está subentendida, creio eu, tanto para Lucas quanto para Demas, nesse momento. Agora, quem é esse Demas? Bem, nós sabemos menos ainda de Demas. Porque se Jesus tem o justo para lhe qualificar, Demas até esse momento não tem nada para lhe qualificar. E mais na frente ele vai ter coisas ruins para qualificar. Nós sabemos de Demas é o seguinte, ele foi um cooperador de Paulo. Se você ler a carta de Paulo a Filemon, o verso 24, ele menciona de novo, ou seja, ele mencionou 2 vezes para essa igreja que Demas é um cooperador, alguém que serve ao lado dele. Só que a menção desses 2 nomes nesse verso, ela é interessantíssima. E se fosse coincidência, seria uma coincidência absurda. Mas eu não creio que é. É porque Paulo escreve para Timóteo, mais ou menos 5 anos depois, e ele menciona esses 2 homens na saudação final da carta também. E olha a menção que ele faz lá para Timóteo, mais ou menos 5 anos depois. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Somente Lucas está comigo. Pouco mais de 5 anos ou 5 anos se passaram. E os 2 cooperadores que eram uma bênção na vida de Paulo, um deles agora o abandonou totalmente. Mas o outro permaneceu. O outro permaneceu. Perceba, não é só começar bem, é terminar bem também. Terminar bem. E às vezes a gente começa mal, como João Marcos, mas pela graça de Deus termina bem. Demas abandonou, mas Lucas permaneceu. E é por essa razão, meus irmãos, que tem livros escritos por Lucas e quase nada se sabe de Demas. O servo do Senhor perseverou, e aquele que estava ali ao lado, não sabemos ao certo, salvo ou não, não é nosso papel julgar isso, mas de fato, o que sabemos é que Demas abandonou o serviço, abandonou a jornada. E por fim, penúltima, depois eu vou lá do Paulo, é bem mais breve. A saudação que expressa o interesse pela igreja, versos 15 a 17. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida, para que seja também lida aos laodicenses. E a de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Paulo está preocupado com a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia, eram cidades próximas,
Ele já havia mencionado antes que ele estava lutando por essas duas igrejas, a de Colossos e a de Laodiceia, e o desejo dele é que a instrução enviada para Colossos sirva para edificar Laodiceia também. Essa é uma das passagens que mostra para nós que as cartas do Novo Testamento não serviam só para aquelas igrejas que receberam. Porque o próprio autor da carta diz, depois que vocês tiverem lido a carta, manda para Laodiceia para que leiam lá também. De forma que nós entendemos que os ensinos são princípios que edificam toda a igreja, em qualquer lugar, em qualquer época. E o Paulo também menciona que ele escreveria ou escreveu uma carta para Laodiceia que deveria ser enviada depois para Colossos. Bem, nós não temos essa carta hoje. Existe um documento chamado Carta a Laodiceia. Hoje existe esse documento, mas ele é um documento claramente falso, nunca foi considerado canônico nem original pela igreja em toda a sua história. Ele é um documento que só existe em latim. Ou seja, Paulo não escreveu em latim, aí ele provavelmente é data do século III, século IV. Então, a carta de Laodiceia não existe. E mais, eu chego a dizer, se ela existisse, se ela fosse descoberta, ela não deveria ser considerada igual à carta aos Colossenses. Por quê? Porque aprove a Deus separar essa carta para ser palavra dele cânon, ou seja, ser Bíblia, e aprove a Deus que a outra carta, que é, talvez, rica, creio eu, importante, Paulo diz que tem que ser lida ali, mas ela não é a palavra de Deus, no sentido que é a carta aos Colossenses. Então, mesmo se ela fosse encontrada, deveria ser considerada, mas não como palavra de Deus. Mas o que Paulo mostra aqui é a sua preocupação pela igreja, e preocupação por um dos seus líderes e oficiais, que é esse Arquipo. O apóstolo Paulo, muitas vezes, quando cuidava das igrejas, ele cuidava da igreja cuidando dos líderes da igreja. Como é que Paulo cuida da igreja, por exemplo, de Éfeso, ou da igreja em Creta? Cuidando de 2 pastores, Timóteo e Tito. Então, a preocupação com os oficiais, com os líderes, para abençoar a igreja. Arquipo, então, é recomendado de que ele deveria ser lembrado do ministério que recebeu e cumprir de acordo com aquele que o comissionou. Essa igreja, a quem Paulo tem tanto interesse e deseja fortalecer, ela também merece uma menção pelo seu futuro, para a gente poder ter esse ponto e ir para o último. A igreja de Laodiceia, ela não parece aqui pelas menções de que era uma igreja com problemas graves. Como Colossos tinha desafios, precisava ser corrigida, ensinada, ajustada. A igreja de Colossos, por exemplo, ela não tem desvios doutrinários graves dentro da igreja, ela tem falsos mestres tentando se infiltrar. Diferente de outras igrejas que tinham falsos mestres ou problemas dentro, como a igreja de Corinto, tinha problemas dentro de relacionamento e tudo mais. Só para ilustrar. Mas como que a igreja de Laodiceia é retratada aproximadamente 30 anos depois? Algumas décadas passam e olha o que João escreve em nome de Cristo sobre a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se você ler toda a carta a Laodiceia, vai ver como Cristo diz para aquela igreja, eu conheço as suas obras. E essas são obras reprováveis. Isso, para nós, meus irmãos, é um grande alerta. Uma igreja pode estar bem e em 1 ou 2 gerações ser uma igreja que o Senhor da igreja quer vomitar. Isso significa para nós devemos perseverar, orar e trabalhar sem nunca esmorecer. Porque uma comunidade, uma igreja, uma denominação que está muito bem hoje, ela pode daqui a pouco estar sendo motivo de escândalo para o Evangelho. A Bíblia mostra isso e a história do cristianismo mostra isso. Estudar a história do cristianismo é perceber como muitas vezes homens, mulheres, igrejas, às vezes cidades inteiras, que serviram para mostrar a glória de Deus, uma geração depois, era um lugar de escândalo, eram terríveis. Nossos seminários teológicos são demonstração disso. Instituições que os homens e mulheres que começaram e deram o suor e o sangue para fundar, chorariam se vissem alguns deles hoje. Chorariam. Instituições que as pessoas contribuíram financeiramente, se envolveram, se comprometeram, oraram, dobraram os joelhos, e que se elas visitassem, elas lamentariam, falaram, Senhor, o que aconteceu aqui? Em 30 anos, em 40 anos, às vezes em menos tempo. O que aconteceu aqui? Isso para nós é um alerta. A igreja de Laodiceia, ao contrário de João Marcos, outro que eu mencionei aqui, ela começou bem. Ela não começou mal, começou bem. Mas ela declinou moralmente, espiritualmente, rapidamente. De forma que alguém que visitasse Laodiceia, quando João escreveu essa carta, talvez nunca pudesse imaginar que era a mesma igreja
que estava ao lado de Colossos, seja instruído pelo apóstolo Paulo, com quem ele tanto se preocupava e estava recomendando. E a saudação, agora sim, final, verso 18. Saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Paulo muitas vezes usou amanuenses, né, os secretários que escreviam cartas para ele, como Pedro também usou. E às vezes mesmo com o amanuense, quem mandava a carta depois assinava, ou fazia de próprio punho para identificar. Mas eu creio que a intenção de Paulo aqui não é mencionar isso, não, esse termo questão técnica. Essa saudação é uma saudação pessoal, mas ela também tem um imperativo. Porque ele diz que ele está assinando a carta, está terminando a carta, e ele diz, lembrem-se, é uma ordem, lembrem-se. Do quê? Das minhas algemas. A palavra usada para lembrar aqui é trazer à memória. É a mesma palavra usada na expressão da ceia, em memória de mim. É a mesma palavra usada para memória. Então tragam a memória. Não é uma mera lembrança. Paulo estava preso, né? Não é uma mera lembrança, não. É uma imagem impressa na mente. Uma coisa que você não pode esquecer. Está gravado, foi marcado na sua mente essa memória. O sofrimento do apóstolo pelo evangelho por consequência disso, o sofrimento em favor da igreja não deveria ser esquecido. Ele começou a carta se apresentando como prisioneiro e ele termina a carta dizendo, meus irmãos, não se esqueçam do que eu estou passando por amor a Cristo e por amor aos irmãos. Por amor a Cristo e aos irmãos. Quando ele escreveu a Filipenses, Paulo cunhou uma das expressões mais difíceis para cristãos do século 21. Porque vos foi concedida, Filipenses 1, 29 e 30, a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Eu fico imaginando os ouvintes da carta aos Colossenses, o pastor da igreja, o presbítero, lendo a carta, dizendo assim, olha, vocês receberam também a graça de padecer por Cristo. Se eles pensassem como nós pensamos, influenciados por toda sorte de engano no nosso mundo, meus irmãos, eles teriam levantado e ido embora. Padecer por Cristo? Eu vim aqui para parar de sofrer. Você quer acrescentar sofrimento? Sim. Vocês receberam uma graça, ou seja, um dom de Deus, sofrer pelo Filho de Deus. Não só crer. Crer também é um dom, mas receberam também o dom de sofrer por Ele. E vocês se juntam a mim agora, ele disse aos Filipenses. E agora ele lembra a igreja de Colossos. Meus irmãos, nunca se esqueçam. Mantenham vivo na memória as minhas algemas. Parece que ele está reverberando também o que ele ensinou no início da carta aos Romanos. Vamos ler Romanos 1,16? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Dizendo, eu não me envergonho, meus irmãos, das minhas algemas. Lembrem-se delas vocês também. Nós encerramos essa mensagem e essa série, meus irmãos, lembrando que as pessoas precisam ver em nós, na igreja, o resultado do Evangelho. Nós somos chamados para defender a verdade, para anunciar a verdade. E qual é essa que Paulo apresentou claramente? Cristo é superior a tudo e todos. Cristo é suficiente e superior. E nós somos chamados para isso, para anunciar aos homens que somente Cristo satisfaz. O que a alma deles deseja é Cristo. E somos chamados para lembrar uns aos outros disso também, da suficiência de Cristo. Nós não precisamos de novas revelações, não precisamos de rituais, não precisamos de misticismo, precisamos do Senhor Jesus Cristo. E pela graça de Deus já recebemos. Nós temos o que precisamos, porque Deus já nos deu. Nós somos plenos e devemos estar satisfeitos nele. Isso deve ser feito na defesa e no anúncio da verdade, para que não sejamos seduzidos por enganos, por superstições. Mas a doutrina correta é só o primeiro passo. A doutrina correta não é o caminho todo. Ela é só o primeiro passo. O caminho continua, porque a sã doutrina precisa resultar em vida saudável. Ou seja, o cristianismo verdadeiro. A fé cristã nos convoca a não só crer e anunciar a verdade, mas a encarná-la. É por isso que depois de defender por 2 capítulos a superioridade de Cristo e denunciar todo o engano que diminua o Senhor, Paulo chama aqueles irmãos, agora crendo nisso, que eles já sabiam, serem transformados, assumir imperativos, ou seja, obedecer os imperativos que nasciam do Evangelho. Nós fomos salvos
pela graça, para as obras. É a linguagem clara dos apóstolos que aqui se divide na carta como um todo. Porque o Evangelho, como lemos agora, é o poder de Deus para salvar. E esse poder de Deus que salva também transforma os relacionamentos, o testemunho, na sociedade, na igreja e na família. Foi assim que Paulo apresentou na carta. Os relacionamentos e testemunhos são transformados pelo verdadeiro Evangelho. Nós precisamos dar o primeiro passo. O passo da defesa e do anúncio da verdade, porque só ela salva e liberta. E precisamos perseverar no segundo, ou nos segundos, já que são muitos passos, de encarnar essa mensagem, para que ela transforme tudo o que nós fazemos, desde a maneira como nós compramos, vendemos, trabalhamos, mas até e principalmente a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, nos diferentes níveis de relacionamento. O Evangelho precisa florescer, precisa ser visto, para que haja proveito, não só no anúncio da verdade, mas na demonstração que essa verdade é o poder de Deus, que transformou a nós e transformará todo aquele que crê. Vamos orar? Senhor, te damos graças, porque na Tua palavra, em especial, na carta que o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Senhor a apresentar aos Colossenses, nós vemos a superioridade e a supremacia do nosso Salvador. Pai, que grande Salvador recebemos, o Teu Filho, sendo Deus. Ó Pai, por isso Ele é mais do que suficiente, não só para nos salvar da morte, nos livrar da condenação que estava sobre nós, Pai, mas Ele é tudo em nós e para nós. Pai, não nos deixe ser seduzidos ou tentados por vãs filosofias, ou pela religiosidade de homens e mulheres que muitas vezes falam até bem ou muito bem. Sejamos desviados do caminho, achando que nós precisamos de algo a mais, acrescentar algo, para que a nossa vida tenha sentido, seja completa. Pai, nos lembra aquilo que um dia, pela graça do Senhor, nossos olhos foram abertos para saber. Cristo é tudo. Nós só precisamos dele. E graças ao Senhor, nós recebemos Cristo. Pai, para aqueles que ainda não o receberam, abre os olhos, Senhor, para que abandone a confiança em si mesmos, abandone a confiança em rituais, em superstições e confie em Cristo. Abre os olhos, Senhor, para que as barreiras, os impedimentos, que muitas vezes nos tornam cegos para essa verdade, como um dia fez conosco, mas como o Senhor abriu nossos olhos, abra daqueles que não conhecem o Salvador, ó Pai, nós pedimos. Senhor, e faz a Tua igreja, faz o Teu povo, viver de acordo, ó Pai, com essa mensagem. Pai, de forma que, juntamente com a proclamação, que nunca pode cessar, da verdade, da sã doutrina, do Evangelho, da graça, nós possamos, dia após dia, demonstrar a transformação que esse Evangelho gera em nós. Pai, nós sabemos que nós não estamos prontos. Pai, nenhum de nós está. Pai, nós ainda somos reflexos imperfeitos daquilo que um dia seremos. Pai, mas mesmo assim, pelo que a Tua palavra nos ensina, nós somos chamados, nós somos convocados a, em nossos relacionamentos, demonstrar a transformação desse Evangelho em nós. Para que nós possamos, então, em nossa conduta com a sociedade, em nossa caminhada na igreja, em nossos lares, demonstrar os efeitos do Evangelho em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós contamos contigo e dependemos que o Senhor que começou essa obra a complete em nós, não por nós. Ó Pai, que não haja qualquer desejo de glória pessoal ou orgulho, mas que ao fazer isso em nós, a glória do Senhor brilhe ainda mais em nós e a luz do Evangelho possa alcançar outros. Todas essas coisas nós pedimos e desde já agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. De oração silenciosa, encerramos o culto dessa manhã.